Você já deparou ali com um problema onde seu ambiente precisa ter alta disponibilidade e para isso compartilhar as mesmas informações em mais de uma instância EC2? Se sim, então essa aula é para você, onde nós vamos configurar na prática um recurso chamado EFS, Elastic File System, da AWS, para fazer o compartilhamento então das informações em mais de uma instância EC2 ao mesmo tempo. Eu sou o Cláudio Vieira, sou professor aqui da Cloud Treinamentos e também especialista em AWS, e hoje nós vamos falar sobre o recurso chamado Elastic File System. E esse é um dos tipos de storage que a AWS tem, onde a gente consegue fazer então compartilhamento das informações, a fazer montagem desse disco em mais de uma instância EC2 e utilizar ao mesmo tempo usando a mesma informação salva nesse disco. Por que isso? Porque quando a gente cria uma instância C2, por exemplo, ela cria um EBS, né, que é o nosso storage, nosso volume da AWS ali do nosso instância C2. Só que esses discos eles só podem ser utilizados dentro da mesma instância EC2. Então o EFS ele veio para ter essa necessidade, onde a gente consiga então fazer o compartilhamento das informações. Claro que por ele se tratar de um disco compartilhado, ele utiliza um protocolo chamado NFS, né, Network File System, onde ele utiliza então a rede para trafegar os dados e o seu tipo de armazenamento. Então por isso a entrada e saída de dados ela é obviamente ele vai ser um pouco mais lento do que um disco, um volume EBS, por exemplo, tá? Então dependendo aí das informações da sua aplicação, a gente consegue então fazer montagens dos arquivos, das pastas da aplicação, onde as instâncias, por exemplo, usariam as mesmas informações ou salvar algum arquivo, um PDF ou algum documento, enfim, aí dá para entender de cada cenário de arquitetura de vocês, tá bom? Então como que funciona isso na prática e a documentação ali da AWS? Bora lá? Bom, aqui então está a nossa documentação da AWS, como sempre olhem a documentação daquele serviço. Então temos o nosso Amazon Elastic File System. Ele então é um armazenamento de arquivos sem servidor. Então a gente não cria um servidor, gerencia ali as informações igual como se fosse uma instância C2. Ele é serverless, tá? Então ele é totalmente elástico. Por que ele é elástico? Porque a gente não determina o tamanho que vai ser esse volume. Na verdade não é um volume, né? É um disco ali, um sistema de arquivos da AWS, tá? Então a gente só vai pagar conforme utilizar. Então a gente colocou 1 GB, vai pagar por 1 GB. A gente tem aqui por default, por 12 meses, o nível gratuito da AWS, 5 GB para usar aqui então no nosso EFS. Algumas informações aqui de vantagens de utilizar. Muito importante, a durabilidade dos arquivos salvos nele é de 11 noves e disponibilidade 4 noves. Isso é importante até talvez por uma certificação da Cloud Practitioner. Como funciona? Então ele aumenta e diminui automaticamente. Como eu disse, a gente não determina o espaço dele. Agora sem a necessidade de gerenciamento ou provisionamento, né? Então a gente não precisa ficar provisionando um disco de 50 GB, de 100 GB e ficar fazendo essa manutenção ou cuidando de um servidor. Então ele é serverless, ele é totalmente serverless ali para compartilhamento de arquivos em mais de uma instância EC2. Quais são os recursos da AWS que pode utilizar o EFS como montagem? O EC2 são as máquinas virtuais, temos ECS, Containers, EKS e Fargate. Temos aqui também como funções, né, que é o nosso AWS Lambda. E aqui a gente faz a montagem do disco e utiliza dentro ali dos nossos recursos. Tem alguns casos de uso e é isso. Olhem sempre a documentação, deem uma lida e vamos ver na prática como funciona esse recurso. Aqui na nossa console da AWS vocês vão digitar então EFS. Então este é o nosso recurso, o nosso File Storage aqui para a instância C2 ou aqueles outros recursos que a gente acabou de mostrar. Bom, aqui tem algumas informações de definição de preço, ele tem tipos de armazenamento. Não vamos entrar em muitos detalhes, a gente consegue também fazer backups rotinas de backup desse disco, enfim. Como que eu crio então o EFS? Clico aqui em criar sistema de arquivos. Dou um nome. O que é importante é a gente selecionar a mesma VPC onde nossos recursos estão provisionados e vão utilizar o nosso disco. As nossas instâncias precisam estar na mesma VPC que o nosso EFS, ou vice-versa. Então vou utilizar aqui a default, igual vocês podem utilizar no laboratório. Temos duas configurações. Padrão, nosso default, onde ele vai armazenar os dados redundante em várias zonas de disponibilidade. Então ele vai utilizar todas as zonas que a gente obviamente tem configurado aqui na nossa VPC, nas nossas subnets, ou uma zona apenas.
Como a gente quer alta disponibilidade, nossas instâncias estão em uma zona A, uma zona B, por exemplo, a gente precisa então ter aqui redundância entre as zonas. Isso faz com que a gente tenha alta disponibilidade dos nossos arquivos. Eu não vamos entrar em muitos detalhes, vamos criar aqui o nosso EFS. Então, quando eu faço a criação, a solicitação, ele começa a criar aqui, ele já me dá um ID desse sistema de arquivo. Por default, ele já vem criptografado os dados em repouso. Então, o que seria isso? Ele usa chave criptografada de criptografia ali para criptografar e descriptografar os dados para serem salvos e lidos, tá? Com chaves armazenadas, gerenciada pela própria AWS, ok? Aqui, a zona de disponibilidade, ele deixa como default, então ele vai usar todas as subnets que a gente tem naquela VPC e vai colocar uma montagem em cada zona que tiver. Como que eu vejo isso? Entro dentro dos nossos EFS. Aqui nosso NFS ele vai dar algumas informações, se ele está criptografado ou não, qual a chave que está utilizando. Ele vai mostrar ciclos de vida que a gente consegue montar, fazer algumas coisas de transferir os arquivos. Algumas informações importantes aqui. Monitoramento. Todas as métricas do nosso recurso. A gente consegue colocar tags, conseguimos colocar políticas, pontos de acesso e o mais importante aqui, rede. O que seria essa parte de rede? Aquilo que eu falei. Ele vai fazer uma criação de uma placa de rede, onde essa placa tem um IP privado, para fazer esse balanceamento, entre aspas, do nosso EFS. É totalmente transparente para a gente, mas ele tem um recurso a ser criado. Então, como é que ele fica em alta disponibilidade? Ele cria uma placa de rede para cada zona de disponibilidade, onde cada subnet tem criado na nossa VPC. Quando ele faz isso, ele atrela um grupo de segurança já. Normalmente ele já cria aqui, ele coloca o default da nossa VPC, o nosso Security Group, porque a gente precisa liberar um protocolo para que as instâncias consigam acessar esse FS, tá bom? Porque, lembra, é o protocolo NFS que utiliza para fazer a montagem. Vamos dar um refresh aqui. Ó, já está disponível, bacana, já está disponível em todas as zonas de disponibilidade que a gente tem aqui configurado na nossa VPC. E olha que interessante, ele colocou aqui o nosso Security Group Default armazenado, então, atrelado aqui a nossa placa de rede que ele cria para cada zona de disponibilidade aqui dentro dessa subnet. Se eu clicar em gerenciar, eu consigo mudar o Security Group. Então a gente vai utilizar o default aqui, mas vocês podem criar Security Group personalizado para atrelar o NFS. Então vamos configurar esse Security Group para liberar a porta de entrada para utilizar ele, tá? Então vamos procurar aqui este Security Group. Então eu vou copiar este ID, vou aqui no nosso recurso chamado EC2, abrir uma nova aba. Dentro de EC2 nós vamos em Security Group, tá? Então aqui em Security Groups temos todos os grupos de segurança que a gente tem aqui na nossa conta, só que a gente quer o ID que a gente acabou de copiar. Então tá aqui o nosso Security Group Default, né, que a gente está utilizando. Então aqui em regras de entrada eu venho em editar regras e vou habilitar então o protocolo de entrada para que minhas instâncias consigam acessar esse FS. Aqui no nosso tipo, a gente já tem um padrão. Então temos aqui o chamado NFS. Fazendo então, selecionando esse protocolo NFS, automaticamente, né, esse tipo, automaticamente ele coloca aqui o protocolo TCP, que ele trabalha, e a porta default, que é a 2049. Isso a gente não consegue alterar. Para quem pode acessar este recurso? Para quem a gente determinar. Aqui no nosso laboratório, vamos determinar para todo mundo, tá? Mas vocês podem colocar aqui um prefix list, uma security group. Então, no final da aula, vou deixar aqui uma aula sobre prefix list para vocês poderem usar também algumas alternativas. Salvar regras. Bom, liberamos então nossa regra de entrada, o protocolo do NFS, e esse security group está atrelado ao nosso serviço do NFS, ok? Perfeito. Vamos voltar aqui em NFS, em sistemas de arquivos. Temos o nosso sistema de arquivo. Eu entrando dentro desse sistema de arquivo, tem um botão aqui interessante chamado anexar. Quando eu clicar em anexar, ele já vai me dar qual é o comando que eu tenho que rodar dentro da minha instância 2 para fazer a montagem desse disco. Então aqui ele já me mostra o comando sudo mount, ele dá alguns parâmetros e aqui ele já dá o endpoint, né, o nosso DNS do nosso EFS que a gente acabou de criar. Mas aqui ele está montando numa pasta chamada EFS. Isso a gente vai fazer uma modificação nessa montagem. Mas não é só isso, tá? Ele está usando um cliente chamado NFS. Só que para isso eu preciso instalar uma ferramenta de instalação do NFS. Como que eu faço isso? Aqui no guia de usuário eu vou abrir essa documentação. Ao abrir essa documentação, ele já me mostra... eu não sei inglês.
traduz. Simples assim. Então fica fácil e a gente entende. A gente pode montar automaticamente o sistema configurando o FSTab, que é um serviço ali, é um arquivo que faz a inicialização automática quando a gente inicia uma instância C2. Então a gente configura essa montagem dentro desse arquivo chamado FSTab. Para quê? Para quando eu iniciar uma instância ele automaticamente fazer a montagem. Então isso quando a gente trabalha com auto-scaling, com levantamento de instâncias automáticas, a gente já faz levantando a instância, já montando o FS naquele caminho que eu determinar, tá? Não vamos colocar em automático, nós vamos fazer um manual nessa aula, tá? Mas como que eu faço então a instalação? Aqui está escrito. O auxiliar de montagem FS faz parte deste recurso, dessa ferramenta. E como eu faço a instalação dessa ferramenta? Instalação manual do cliente, Amazon FS. Então tudo aqui é documentação, então tá bem simples, bem tranquilo de entender. Quando eu faço então, eu abro esse link, aqui eu tenho então alguns tipos. Eu posso instalar no Amazon Linux, eu posso instalar em outras distribuições como Debian, Ubuntu, enfim. Nós vamos utilizar as instâncias do Amazon Linux, tá? Então clicando aqui ele já me mostra uma documentação e ele me fala qual é o comando que eu tenho que fazer. Então baixar e instalar esse pacote. Ele já me dá aqui o comando que eu tenho que rodar na nossa instância, beleza? Então vamos copiar esse comando. Vamos voltar aqui em instância C2. Então lembrando, instâncias EC2, eu já tenho duas instâncias EC2 aqui criadas, tá? Eu tenho uma chamada Web 1, que está na zona A. Eu tenho uma outra chamada Web 2, que está na zona B. Ambas estão públicas, com IP público. Estão acessíveis para eu utilizar aqui, conectar dentro da console aqui da própria AWS, tá bom? Como que cria então instância C2? No final do vídeo eu deixo uma aula só de EC2 para vocês criarem instância C2, para a gente não perder tempo criando novas instâncias, tá bom? Então vamos conectar primeiro na instância 1. Como que eu faço aqui pela console? Eu clico aqui, seleciono, clico no botão conectar. Eu vou nessa opção primeira mesmo ou vou clicar em conectar. Essa opção só vai funcionar para vocês se vocês estiverem utilizando numa subnet pública, tá bom? Se não, utilizem aí então a aula que eu vou deixar no final, onde a gente mostra ali com mais detalhes como conectar via comando SSH, tá bom? Por exemplo, aqui ó, ela não conectou nessa instância. Por quê? Vamos ver por que nós não conectamos na instância. Então aqui nós vamos ver as nossas instâncias EC2, onde nós vamos fazer a montagem do nosso EFS. Então aqui eu já tenho criado duas instâncias EC2, tá? Chamado Web 1 e Web 2. O nosso Web 1 ele está conectado aqui na nossa zona A e o Web 2 está conectado na zona B. Só que para a gente fazer a conexão dentro dessa instância, a gente precisa liberar aqui o nosso protocolo SSH, tá? A gente vai conectar dentro delas. Então vamos voltar aqui no nosso Security Group. Então como que eu vejo o Security Group da nossa instância? Seleciono segurança e inclusive ele está usando o mesmo Security Group do NFS. Seria interessante vocês usarem separados. Como laboratório, não tem problema. Vou editar essa regra do Security Group e vou liberar então o nosso protocolo SSH. Entrando aqui no SSH, vamos salvar essa regra. Perfeito. Temos aqui então o SSH salvo para todo mundo. Liberem também aqui na origem só para o IP de vocês, seria mais interessante também por segurança. Dentro de instância EC2, aqui em instâncias, a gente tem algumas opções de conectar na instância. Vamos conectar aqui, por exemplo, se eu clicar em conectar, eu posso conectar via instância EC2 aqui, mas para isso eu preciso que minha subnet seja pública, tá? Então se eu clicar aqui, ele vai tentar fazer aqui a conexão. E aí se estiver com o protocolo SSH na porta 22 liberado e também numa pública, a gente consegue utilizar dentro aqui da console aquela primeira opção, tá? Ou no final do vídeo eu vou deixar aqui também um vídeo, uma aula, onde eu ensino como criar uma instância C2 e conectar via através do MOBA, tá? Que é um programa para conectar via SSH. Bom, a gente tinha copiado então aqui nosso comando de instalação dessa ferramenta. Voltando aqui na nossa Web 1, então temos aqui nosso Web 1, ok? Aqui ó, Web 1. Eu vou colar este comando e vou dar um Enter. Ele vai fazer então a instalação dessa ferramenta. Aqui ele já fez a instalação da ferramenta. Beleza, lembra que aqui ó, no nosso comando a gente tem esse comando, porque ele é default. Então ele vai tentar fazer uma montagem dentro de uma pasta chamada FS. Mas nós vamos criar uma pasta e vamos determinar onde a gente quer que o FS seja montado dentro da nossa instância. Vamos copiar esse comando. Vamos voltar aqui na nossa instância.
tá? Vamos criar uma pasta dentro da pasta do /var. Como que eu crio uma pasta via comando? A gente vai dar o sudo mkdir. Então, dentro de var, então, /var, eu vou criar uma pasta chamada laboratório. Perfeito. Então, a gente tem aqui uma pasta chamada laboratório dentro da pasta /var, ok? Então, se eu for dentro da /var, cd /var, entrei dentro de var, ok? Dá um ls, eu tenho todas as pastas dentro desta pasta chamada var. Dentro dela, então, a gente já tem aqui nosso laboratório. Então, eu tenho uma pasta chamada laboratório aqui. Perfeito. Agora, eu preciso, então, rodar este comando para fazer a montagem. Como que eu faço a montagem? Aqui no nosso EFS, venho em anexar e copio este comando. Volto na instância e colo este comando. Só que aqui a gente vai montar na pasta chamada /var /laboratório. E dou um Enter. Ele vai fazer a montagem do nosso disco EFS. Então, nosso disco EFS é esse cara aqui. Em qual pasta? Na pasta chamada /var /laboratório. Como que eu vejo se deu certo? Eu rodo um comando chamado df-h. Ele vai mostrar todos os discos que eu tenho anexado e montado. Então a gente tem aqui o FS, né, nosso disco, para ver se deu certo. É isso. Ele já mostra qual é o tamanho, quanto que eu estou utilizando e qual é o ponto de montagem. Foi aquele que a gente colocou, lembra? Então a gente agora entra dentro dessa pasta e vamos criar um arquivo de teste lá dentro. Então se eu entrar dentro dessa pasta aqui, ó, eu já estou dentro de /var, certo? Então eu posso entrar diretamente nessa pasta que eu criei. Eu entrando dessa pasta, dou um comando ls, eu não tenho nenhum arquivo. Eu posso criar um arquivo. Vamos abrir um editor chamado nano, sudo nano, e o nome do arquivo que eu quero criar. Teste.txt. Ele abriu aqui o nosso comando. Eu vou colocar teste1 do server web 1. Ctrl X para salvar, Y para confirmar e um Enter para sair. Se eu dar um ls, tá lá o meu arquivo teste.txt. Se eu der um cat e o meu arquivo, eu vou exibir o conteúdo dele, tá lá o conteúdo que a gente salvou. Perfeito? Então lembrando, a gente fez a montagem desse disco nesta instância web 1. Ok, vamos então acessar a nossa instância. Vamos lá, cadê nossas instâncias? Web 2. Então se eu selecionar aqui minha instância web 2, ela está com o mesmo security group da web 1, tá tudo liberado. Vou clicar em conectar, aqui no tipo de conexão mesmo, a primeira. E vou conectar dentro da instância número 2. Então aqui, nossa instância número 2. Dentro da nossa instância número 2, temos que instalar a mesma ferramenta, porque a gente ainda não instalou o NFS aqui, aquele agente. Por exemplo, se eu acessar então aqui o cd /var, então ls, não tem aquela pasta laboratórios, ok? Eu posso fazer o seguinte agora. Vamos instalar então aqui o nosso cliente NFS. Então vamos usar o mesmo comando da nossa documentação e voltamos aqui e vamos instalar. Nós estamos no Web 2. Perfeito, instalamos aqui nosso agente do Web 2. E temos que fazer a montagem. Lembra que a gente está fazendo um manual dessa montagem. Como faz automaticamente? Utilizando o arquivo fstab, ok? Como que eu faço então agora a montagem? Volto aqui no nosso FS, copio e colo aqui no nosso Web 2. Se eu colocar aqui /var laboratório, o que vai acontecer? Vai dar um erro, porque a gente não tem uma pasta chamada laboratório criada também aqui no nosso instância web 2. Mas aí vocês me perguntam, tá, mas se eu criar aqui uma pasta chamada laboratório na instância 2, os arquivos vão estar dentro da instância 2, porque eu ainda não montei? Sim, só que a gente precisa de uma pasta para que ele realize a montagem do disco. Quando ele realizar a montagem do disco, ele vai substituir a montagem do nosso FS dentro dessa pasta laboratório, tá? Que está local dentro dessa instância. Então, por isso a gente precisa ter um ponto de montagem do nosso disco FS. Então, para a gente ter um ponto de montagem, vamos criar também a pasta com qual comando? Sudo mkdir. Na onde? Dentro de /var. Qual pasta? Chamado tecnologia. Ou tecnologia não, laboratório. Poderia ser tecnologia, porque a gente vai usar uma montagem do disco, tá? Perfeito, criamos aqui, então se eu dar um ls novamente,
temos aqui uma pasta chamada laboratório. Se eu executar agora o comando de montagem, tá lá, feito a montagem. Perfeito. Agora, vamos acessar aqui da Web 2 essa pasta que nós montamos com o nosso disco. Então, se eu acessar agora a pasta chamada laboratório e dar um ls, olha quem está lá. Está o nosso arquivo que criamos na Web 1. Então, aqui na nossa Web 1, temos aqui o nosso arquivo também chamado teste. Então, a gente já fez a montagem de duas instâncias, onde ambas instâncias conseguem acessar o mesmo arquivo que está salvo dentro do nosso disco EFS. Olha que interessante, vamos entrar aqui no nosso arquivo teste 2 pela Web 2, tá? Então vamos alterar este arquivo. Sudo nano teste. Vamos colocar aqui na nossa linha, agora chamado teste 2 do server Web 2. Sair para salvar, Ctrl X, Y para confirmar, Enter para sair. Se eu voltar aqui na nossa instância, nós saímos da instância, vamos voltar aqui na instância Web 1, eu fechei sem querer. Selecionando aqui, conectar. Agora, se eu acessar lá a pasta chamada /var/laboratório, temos então aqui o nosso arquivo chamado teste. Se eu exibir o conteúdo desse arquivo, tá lá o arquivo alterado já que a gente fez no Web 2. Então, a gente conectado no Web 1, já conseguimos fazer a visualização de todos esses recursos. Olha que bacana. Então, a gente aprendeu aqui como configurar um disco, um tipo de storage ali da AWS, que é o nosso EFS, tá bom? Agora vocês me perguntam, tá, mas por que eu vou utilizar isso? Quando eu vou utilizar isso? É simples, a nossa utilização depende do projeto de vocês, tá? Então tem sites que a gente tem aqueles conteúdos estáticos, tá? Onde a gente pode colocar dentro da própria instância para ficar mais rápido e automatizar com CI/CD. Então essas podem ficar ali dentro de cada instância. Mas tem alguns arquivos que são dinâmicos, né? Então quando tem esses arquivos dinâmicos onde uma instância gerou um arquivo, um PDF, um documento, só que a outra instância não. Então como que aquela instância vai acessar esse arquivo que a instância 1 gerou, ou tem arquivos dinâmicos ali? A gente consegue então centralizar tudo num disco compartilhado, tá? Então depende, claro, do nível de arquitetura de vocês. Tem outros sistemas para a gente compartilhar, utilizar, como um S3, mas vai de cada projeto, dependendo de cada arquitetura, mas esse é um recurso muito interessante para vocês compartilharem os arquivos entre todas as instâncias EC2. Então, essa aula foi para você que teve esse problema aí de configuração do EFS, e aí tá um recurso muito bacana para vocês utilizarem no projeto de vocês. Vou deixar duas aulas, um para o prefix list, para vocês configurarem os security groups mais aperfeiçoados ali, tá? E também uma outra de criação de instância C2 para quem ainda não sabe criar uma instância C2 que a gente precisa usar neste laboratório. Nos vemos até a próxima. Valeu!